Olá, sou Monique, novamente aqui para falar com vocês um pouquinho sobre nutrição, sobre o açúcar, né? Um pouquinho da questão dessa relação que as pessoas têm com o vício do açúcar, a dependência do açúcar, né? Então explicar o porquê que isso acontece fisiologicamente, da onde vem essa necessidade louca que a gente tem do açúcar, né? E pra gente começar, eu acho importante mostrar para que vocês fiquem atentos aí em relação a rótulos, açúcar disfarçado, né? Onde eu posso estar consumindo esse açúcar e não tenho nem noção que estou consumindo açúcar. Você compra lá um produto que tá lá com, por exemplo, uma maltodestrina e você tá achando que tá comendo um produto totalmente sem açúcar e na verdade você tá com outro tipo de açúcar ali. Então quando vocês observarem rótulos, reparem se a gente não tem a presença de xarope de milho, de glucose de milho, maltodestrina, maltose, destrose, todos esses são açúcares, tá? Então se você pensar só no rótulo e buscar só por açúcar, às vezes você vai estar se enganando. Então, sempre essas outras opções aqui que estão listadas para vocês nos slides também são açúcares e que estão muitas vezes em produtos industrializados. Quando a gente fala de outros tipos de açúcares, quando a gente fala o que é açúcar, né, Monique? Açúcar é só aquele açúcar de mesa, aquele açúcar branco, né? Gente, açúcar é açúcar, tá? Então, quando eu falo em açúcar cristal, eu falo em açúcar mascavo, eu falo em açúcar de coco, eu falo em açúcar de maçã, tudo isso é açúcar, tudo isso vai ter um efeito aí sobre glicemia, sobre insulina, sobre essa dependência do paladar doce. Então, cuidado ao trocar o açúcar por uma versão, por exemplo, de um açúcar demerara ou um açúcar orgânico que você acha ali que vai estar colocando alguma coisa de benéfico na tua saúde e você está substituindo elas por elas. Quando a gente fala num açúcar mascavo, eu tô só falando num açúcar que está ali enriquecido com alguns nutrientes que vêm da cana. Na verdade, não é nem enriquecido, a gente está falando de um açúcar ali que preservou os nutrientes da cana. Então, num açúcar refinado, eu perco esses nutrientes, mas não deixa de ser açúcar, tá? Por que desses efeitos todos no açúcar? Então vamos entender nesse esqueminha aqui da onde vem essa compulsão, esse desespero, esse vício que as pessoas têm em relação ao açúcar. Toda vez que você ingere algo doce, algo aí que vai te trazer um prazer, um bolo recheado, um doce muito doce, você vai aumentar ali a sua glicemia. Junto com o aumento da glicemia, a gente tem um aumento da insulina, que é o hormônio responsável por retirar o açúcar do sangue, para a gente normalizar os nossos níveis de glicemia. Quando você faz essa liberação de insulina, quando a gente come esse doce, eu tô lá sem comer desde do meu almoço e vou fazer, no meio da tarde eu resolvo comer um bolo. Eu gero um pico glicêmico nessa história, né, de comer o bolo no meio da tarde. Esse pico glicêmico vai ser acompanhado de um pico insulinêmico. A insulina vai trabalhar ali, a gente liberou um monte de insulina, então você mandou lá o seu pâncreas fazer um bunzão de insulina para recolher aquela glicose. A insulina vai estar aumentada, vai recolher aquela glicemia, vai diminuir aquela glicemia, vai recolher aquela glicose, mas ela vai continuar alta. E aí o que acontece? O teu corpo continua pedindo por açúcar, porque assim, a glicemia baixou, só que a sua insulina continua alta. Então o teu corpo pede por energia novamente. Para você não entrar num quadro de hipoglicemia, ele começa a te pedir mais carboidrato. E aí, logo na sequência, depois de comer um bolo, você vai ter aí, depois de 2, 3 horas, uma sensação de fadiga, de desconforto, de leseira, que vai te remeter novamente a buscar um doce. Além disso, paralelo a isso, a gente tem essa questão da excitação cerebral. Então, o açúcar, além de mexer com essa parte hormonal na insulina, ele mexe no nosso cérebro aí, ele aumenta a produção de dopamina. Então, a gente vai ter uma hiperestimulação do nosso cérebro. E essa hiperestimulação, ela é muito vinculada também, às vezes, com o uso de medicamentos que aumentam concentração, que aumentam a nossa disposição mental, com o uso de drogas, né? Muitas drogas, elas estão relacionadas aí com o aumento de dopamina também, com essa sensação de bem-estar que vem da dopamina. E o açúcar faz justamente isso, ele mexe justamente nesse ponto. E aí o que acontece? Com essa excitação cerebral, você tem aí essa sensação de bem-estar, sensação de recompensa, do tipo, eu mereço, eu precisava daquilo. E aí vem aquela sensação boa depois do açúcar. Só que essa superexcitação cerebral te coloca numa situação de necessidade daquilo sempre. Então você sempre busca o açúcar porque você precisa daquele conforto, sabe? Daquela sensação boa de bem-estar. Toda vez que você tem uma baixa dessa sensação da dopamina, você tende a buscar novamente. Então eu tenho os dois eixos aqui, tanto do aumento da glicemia, do aumento da liberação de insulina, com essa excitação cerebral te remetendo ao vício. Então, por um motivo hormonal ali, por um aumento de uma insulina que eu fiz, e aí eu começo a ficar com uma glicemia mais baixa, eu começo a buscar, querer mais carboidrato, mais
açúcar. E a excitação cerebral também, essa queda de desempenho, essa queda de sensação de bem-estar mesmo, te remete também a essa sensação da compulsão. Então você fica num ciclo vicioso do hormônio e da questão do neurotransmissor. Então a gente tem duas ações aí do açúcar te remetendo para esse desespero por doce. Por que as pessoas, às vezes, pessoas que costumam comer muito doce, sentem fraqueza, quando começam a tirar o açúcar, se sentem mal, sentem deprimidas, com uma sensação de leseira, de fraqueza, justamente porque a gente começa a tirar isso daqui, né? A gente começa a tirar essa excitação demais do cérebro e a gente começa aí não ofertar tanta glicose para o sangue. E isso te coloca numa situação de desconforto nesse começo, mas isso tende a normalizar, você tem que insistir um pouquinho. O primeiro momento sempre vai ser difícil, mas para sair desse ciclo da excitação cerebral e do aumento da glicose, você tem que dar um stop, tá? O açúcar, ele é uma caloria vazia, tá? Então a gente não tem nada que agrega no açúcar, então ele é literalmente uma caloria vazia. A gente tem um estímulo excessivo de insulina, que foi esse hormônio que a gente conversou no último slide, que tem uma ação no corpo, pessoas que tendem a ter uma insulina aí aumentada por excesso de consumo de carboidratos e açúcares de maneira geral, a gente tem aí um aumento de estoque de gordura, né? Esse estímulo excessivo da insulina te coloca numa situação mais propícia para armazenamento de energia em forma de gordura. E aí eu começo a engordar por conta aí desse consumo excessivo de carboidratos, açúcares e aí estimulando muito essa insulina. Essa insulina fica muito alta no meu sangue, eu vou fazendo uma sobrecarga ali desse meu sistema e aí eu vou tornando isso também um ciclo vicioso. Por quê? Porque a minha insulina fica alta, eu armazeno mais gordura e pelo fato de eu estar armazenando mais gordura, eu crio uma resistência insulínica. Então eu crio essa insulina que o meu pâncreas começa a liberar demais, ela já não fica tão funcionante, ela fica uma insulina mais ou menos. Então, da onde vem esse consumo, Monique? Onde eu tô consumindo tanto açúcar? Porque eu não uso açúcar de adição, eu não tenho o hábito de colocar açúcar no meu suco, por exemplo, não uso açúcar de mesa, né, que a gente fala, mas você consome industrializado? E aí, olha só. Então vamos falar um pouquinho, por exemplo, de um energético da vida, né? Que muitas pessoas consomem diariamente energético para tentar dar conta aí de uma rotina maluca, desse desespero que a gente tem por tentar resolver tudo durante o dia, né? Quando a gente fala numa latinha de energético, a gente tá falando ali em 11 colheres de chá de açúcar. 11 colheres de chá de açúcar, tá? Então, você tá tomando ali um baldinho de açúcar. Vai te dar energia? Vai, né? A gente tem ali carboidrato de sobra para você ter energia. Mas a gente tem um custo para isso. Vocês viram ali atrás e vão ver um pouquinho mais para frente. Quando a gente fala em suco de caixinha, Monique, eu não tomo mais refrigerante, eu passei a tomar suco. Todos esses néctares de caixinha, eles são lotados de açúcar também. Então, ali a gente tem pouco benefício da fruta de verdade e tem muito do açúcar. Então, cuidado também com essa substituição aí, se enganar pensando que você tá trocando o refrigerante pelo suco de caixinha, dá no mesmo. E os próprios refrigerantes, né, gente? Isso tá mais do que claro aí, todo mundo sabe que o consumo excessivo de refrigerante, na verdade o refrigerante é contraindicado em todas as situações, porque ele não agrega nada para sua saúde, mas se a gente pensar em consumo de açúcar, então aí a gente tá extrapolando também com certeza, quando pessoas que vivem aí tomando 1 litro, 2 litros de refrigerante por dia, que bebem refrigerante para se hidratar, né? Então cuidado com a questão do refrigerante. E fora os alimentos que as pessoas costumam consumir durante o dia. Então a gente tem cereais que muitas vezes você acha ali inofensivo porque é um cereal integral e aí eu coloco aquilo como um lanchinho da tarde. Quando a gente olha aqui, 30% de um cereal desses integrais tem 30% de açúcar. Bolachas recheadas, eu tenho a pior combinação do mundo. Eu tenho uma gordura de péssima qualidade somada aí uma quantidade de açúcar absurda, tá? Então, muito cuidado com esse tipo de alimento. E achocolatados, né? Então, aquele leitinho com chocolatinho pela manhã, no período da tarde, você oferece para o seu filho muitas vezes. 80% de um achocolatado é açúcar, você está oferecendo açúcar para o seu filho. Então, muito cuidado nesse açúcar embutido nesses alimentos ultraprocessados. Quanto mais natural for a sua alimentação, quanto mais comida de verdade, menos você vai ter a probabilidade aí de estar consumindo esse açúcar mascarado. E isso a gente pode
transformar aí para uma alimentação muito mais voltada para o cozinhar em casa, né? Quando você monta ali uma bolachinha, quando você faz um bolinho, quando você coloca ali algo que você preparou com ingredientes que você selecionou, isso faz toda a diferença. Então a gente pode fazer preparações, que nem a gente vai aprender várias preparações aqui no curso, que a gente não usa açúcar, por exemplo, ou que usa alternativas muito mais saudáveis para gerar esse paladar até às vezes mais docinho, né? Ter um doce ali, mas com alternativas aí mais saudáveis, com ingredientes muito melhores. A gente não tem a questão dos conservantes. Quando a gente fala em alimentos prontos de mercado, industrializados, a gente fala numa série de conservantes ali, que trazem muitos malefícios para nossa microbiota intestinal, para nossa saúde de maneira geral. Então fazer a comida em casa é excelente. Mas aí vocês vão me perguntar, né? Monique, eu sempre comi esse tipo de alimento e tô aqui, ó, legalzona, meus exames estão ok, não tenho nada, cresci comendo cereal, tomando achocolatado e tô ótima. Será mesmo que você tá bem? Será mesmo que a gente não tem nenhum probleminha aí? Será que você não tá acostumada a se sentir cansada, a ter aí um pouquinho de gordura abdominal e se contentar com isso, de ver essa gordura abdominal aumentando ano a ano e você vai se contentando com isso? Será que a tua imunidade não vive aí com probleminha e você tá sempre com resfriado, sempre desenvolvendo ali algum probleminha de saúde? Memória ruim, né? Então, nossa, eu tô ficando velha, eu tô esquecida. Será mesmo que é porque você tá ficando mais velha? Será que isso não tem relação com o que você tá colocando pra dentro da sua boca? Hipertensão, muitos casos de hipertensão eles estão relacionados à resistência insulínica. As pessoas se preocupam muito com o sal na questão da hipertensão, mas o açúcar é um grande vilão na hipertensão. Então, será que você também não tem aí um problema de alteração de pressão, alguma coisa, por excesso de consumo de açúcar? Então, comece a refletir se você realmente está bem ou se você se acostumou a conviver com esses sintomas, tá? Vamos falar um pouquinho do efeito nocivo desse açúcar, né? Então a gente comentou lá daquele efeito da compulsão que a gente tem com o consumo do açúcar. Por que eu devo reduzir o açúcar na minha alimentação? Quando a gente fala num aumento crônico de açúcar no seu sangue, eu tenho um processo que a gente pode considerar como se fosse uma caramelização, tá? O que é essa caramelização? Quando a gente começa a aumentar muito a glicemia, a gente começa a produzir produtos de glicação avançado, tá? O que são esses produtos de glicação avançada? São os AIDs. Esses AIDs, eles são responsáveis pelo nosso envelhecimento das células, por destruir aí o nosso meio ambiente saudável do corpo, para deixar o nosso corpo em uma situação vulnerável para o desenvolvimento de doenças crônicas. É como se a gente tivesse ali as nossas células sendo caramelizadas. Então a gente vai glicando essas células, vai aumentando a produção de radicais livres no teu sangue. Eu vou deixando essas células envelhecidas precocemente, trazendo aí uma série de problemas para a minha saúde. Então a gente pode aumentar a questão da inflamação, a gente pode ter uma alteração hormonal muito importante, uma alteração celular. E essas alterações celulares, elas vão te remeter aí, às vezes, para um quadro muito sério de doença. Então é de pouquinho em pouquinho que a gente vai fazendo acontecer esse processo de caramelização aí, e isso vai me remeter ao longo de anos a um quadro, por exemplo, de diabetes, a obesidade, a um câncer muitas vezes, ao Alzheimer. Então a gente tem aí doenças neurológicas muito vinculadas com o excesso de consumo de açúcar. Então tudo isso, eu falo que o efeito dele é muito silencioso, né? O efeito nocivo do açúcar, ele vai acontecendo aí que você não vai percebendo. Só que quando a doença está instalada já, aí virou um problemão. Aí a gente já não tem mais como resolver tanto. O que a gente tem que fazer é agir sempre na prevenção. Então a ideia é trazer para vocês aqui essa consciência do porquê reduzir esse açúcar no sangue, para que vocês, a partir disso, façam melhores escolhas para a vida de vocês, tá? Como vamos sair, então, desse ciclo vicioso? Socorro, Monique, como é que eu saio dessa história toda, né? Eu já tô bem consciente, você já me contou aí que realmente não dá pra gente colocar o açúcar na rotina, né? Então, como eu me livro dessa situação? A gente, infelizmente, não tem muito, pra gente sair dentro de um quadro, de um ciclo vicioso, a gente tem que cortar o mal pela raiz. Então, quando eu corto o mal pela raiz, eu resolvo o problema. E para resolver esse problema, talvez seja desconfortável esse começo. Então, o que eu sempre oriento os meus pacientes, né? A gente tem que ir aos poucos reduzindo essa quantidade do paladar adocicado, do doce mesmo, né? De substituir, por exemplo, uma sobremesa que você está habituado por uma fruta de sobremesa. Então, eu tiro lá o meu chocolate que eu estava acostumado e coloco lá o paladar de uma fruta de sobremesa. O açúcar de adição de um cafezinho, eu estou habituado a colocar uma colher de sopa de açúcar no meu café.
eu passo a partir de amanhã a colocar uma colher de sobremesa. E aí eu fico por uns 7, 10 dias colocando aquela colher de sobremesa. Tá tudo bem, tá usando açúcar, mas você tá na tentativa de reduzir. A partir desses 7, 10 dias, você vai diminuir para uma colherzinha de chá de açúcar. Passou mais uns 7, 10 dias, vai passar por uma colher de café de açúcar. E isso você vai fazendo gradativamente. O porquê dessa diminuição gradativa? A cada 7 ou 10 dias a gente tem troca de papilas gustativas. Então você vai mudando o seu paladar para essa questão do tão doce. Quando você vai fazendo essa diminuição aos poucos, você sofre menos. Então tente começar a diminuir o consumo de açúcar de adição, por exemplo, dessa maneira. Se você quiser passar, às vezes, por um adoçante natural, também pode ser uma possibilidade. Mas mesmo assim, gente, a ideia é sempre aprender a tomar a bebida com o gosto da bebida mesmo. Então eu vou tomar um suco de fruta, ele já tem a frutose ali da fruta, ele já tem o açúcar da fruta, eu não preciso adicionar nada. O café, o paladar do café é amargo. Você tem que ensinar o seu cérebro e as suas papilas gustativas que o paladar do café é amargo. E isso você vai aprender, vai fazendo o seu corpo, o seu cérebro aprender se você vai fazendo essa redução aos pouquinhos. Então a minha dica é: vá diminuindo gradativamente esse açúcar aí a cada 7 ou 10 dias, tá? A questão dos adoçantes também, né? Quando a gente fala em adoçantes naturais, mesmo os naturais, também tem que ser consumidos aí com moderação. Então a ideia também é nada muito doce, né? Tudo que ativar muito essas papilas gustativas pro muito doce vai estimular essa sensação do eu quero sempre mais. Coloque aí um paladar que te agrade, que fique na medida, mas nada exageradamente doce. Aqueles esguichos de adoçante que as pessoas costumam fazer em café, aquilo é um crime, tá? O adoçante, ele tem um poder de doçura muito maior às vezes que o açúcar. Então, quando você faz aquele esguicho, às vezes você já passou ali do poder de doçura do adoçante, não precisa mais, não precisaria além daquilo, nem, sei lá, acho que 1/3 daquilo que você coloca não seria necessário para deixar muito doce. Então, conte gotas de um adoçante, não é para colocar em esguichos. O adoçante tem um custo para nossa saúde também. Então, vá se livrando desses alimentos no dia a dia. E para a gente tentar fazer essa libertação do açúcar, eu sempre oriento os meus pacientes faça um detox de 10 dias, de açúcar, de coisas com paladar muito doce na sua língua. Você com esses 10 dias, você vai, nesses primeiros dias, vai ficar chata ou chato, vai se sentir aí com uma sensação de leseira, de apatia, de tristeza às vezes, por conta daquela estabilidade que a gente tem no cérebro. Mas isso é passageiro, então você tem que ser firme no propósito, né? Então eu quero me livrar dessa compulsão. Então a minha meta é essa, eu vou colocar lá, estabelecer 10 dias, para que nesses 10 dias eu não consuma nada com açúcar e que eu substitua isso por uma fruta cozida, que vá colocar ali um conforto de um docinho na minha língua, mas nada muito doce. E a partir daí você vai ver que a sua necessidade do açúcar vai diminuir muito. Então quando a gente fala aí nessa diminuição do açúcar por 10 dias, você vê que esse ciclo vicioso ele é interrompido. E aí eu já não entro mais numa doceria e preciso comer um doce numa doceria. Eu consigo entrar numa doceria, observar aquele monte de coisa gostosa e falar, não, hoje eu vou sair daqui sem comer nada. Você tem o autocontrole, você aprende a ter esse controle sobre as suas escolhas. Quando a gente está no vício, a gente não tem esse controle. Você está totalmente vulnerável à tua compulsão ali. Então você entra numa doceria e é impossível sair de lá sem um doce. Então para você conseguir fazer essa melhora, você tem que fazer um detox do açúcar. Então pense em estabelecer aí 10 dias de propósito para que você diminua consideravelmente aí tudo que vem com paladar muito doce para que a gente saia desse ciclo vicioso. E uma das alternativas que eu coloquei aqui para vocês também, depois desses 10 dias, onde vocês vão segurar bastante a questão do doce, é pensar em trocar. O chocolate, por exemplo, é um super alimento na dieta. Só que o chocolate ao leite, a gente tem ali muita gordura e açúcar, né, basicamente. Quando você coloca esses chocolates mais amargos, 60, 70, 80%, a gente tá ali com os benefícios do cacau. E o cacau tem inúmeros benefícios para a saúde. Então o chocolate é uma das coisas que eu super indico no plano alimentar dos meus pacientes. Só que eu sempre coloco esse mais amargo para eu conseguir ter ali uma quantidade mínima de açúcar e ter muito mais cacau ali para colocar compostos antioxidantes, compostos fenólicos na dieta que vão contribuir muito para sua saúde, tá? Ou você também pode usar a questão dos chocolates aí em versões com um percentual de cacau mais alto,
mas adoçados com adoçantes mais naturais, né? Como a gente já falou na aula de adoçantes aí, colocar aí esses chocolates com stevia, com um pouquinho de xilitol, de eritritol, enfim, também pode ser uma opção. O que a gente busca aqui para vocês? Passar equilíbrio, tá? O segredo é a questão do equilíbrio. Ninguém vai morrer porque vai comer ali, eventualmente, açúcar, tá? Então, porque eu vou comer o bolo que a minha mãe faz, um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, e você vai lá comer isso eventualmente, uma fatia, 2 fatias, tá tudo bem, gente. O problema é o consumo crônico do açúcar, é a rotina com açúcar. Isso vai trazer todos aqueles problemas que a gente falou até agora. Quando a gente fala no consumo esporádico, de algo que você faz muita questão, de algo que te faz muito feliz, tá tudo certo. Ninguém morre porque come aí eventualmente açúcar, tá bom? Então fiquem tranquilos. A gente só tem que ter essa consciência de que na rotina não dá para colocar o açúcar, tá? Sempre tente buscar para sua alimentação aí o melhor. A gente é literalmente o que a gente come. Então quando a gente fala em uma alimentação desregrada, com excesso de açúcar, de gorduras ruins, de alimentos ultraprocessados, né? Eu não tenho tempo para cozinhar, Monique, eu não tenho tempo para nada, e aí eu fico só buscando alimentos prontos, né, de mercados congelados ali, produtos super processados, batatinha de pacotinho, eu preciso de um franguinho de pacotinho, eu quero tudo pronto. Aí tá o problema. A indústria, ela facilitou muita coisa pra gente, mas ela colocou ali muitos aditivos pra isso, né? Então, por exemplo, quando a gente fala num pão que tem um tempo de durabilidade, num pão caseiro de 3, 4 dias, quando a gente pega um pão integral de mercado, a gente tá falando ali de 1 mês, 25 dias de durabilidade. Então, quanto vai de conservante ali para aquele pão durar tanto? Então, pensem em fazer mais os alimentos de vocês. Busquem por uma alimentação mais natural. Quanto mais alimento de verdade na sua vida, mais saúde você vai ter. Tá bom? Não crie uma muleta pensando nessa parte genética. Eu já tenho uma genética ruim, e aí eu sei que eu vou ter aumento de glicemia, aumento de colesterol. Não. O seu estilo de vida vai ditar se você vai desenvolver uma doença ou não. Então, coloque isso na sua cabeça e mude a sua alimentação. Tenha um estilo de vida mais saudável. Alimento de verdade, exercícios físicos, uma rotina saudável. Tenha tempo para você, tenha tempo para cozinhar para você. Tenha prazer nisso. Tá bom? Então esse é o meu recado, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô à disposição para dúvidas, eu tenho um curso de emagrecimento saudável também, que a gente vai deixar o link aqui para vocês. Espero que tenha agregado e que tenha deixado consciente essa questão da necessidade de a gente tirar o açúcar da sua rotina, tá bom? Muito obrigada, até!